Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. E chegamos hoje no nosso terceiro e último dia de meditação do livro de Esther. E hoje meditaremos no capítulo 9 e 10. Logo nos primeiros versículos do capítulo 9, nós podemos observar que a influência de Mardoqueu em todo o reino foi muito forte e crescia, e ele ganhava o respeito dos governadores das províncias. E chegado o dia que estava decretado por Amã para que o povo judeu fosse exterminado, Mardoqueu e todos os judeus estavam recebendo o apoio dos governadores e os judeus estavam agora amparados pelo segundo decreto, armado e pronto para defender-se. Embora muitos dos inimigos estavam com medo dos judeus, ainda houve muitos que tentaram enfrentar os judeus para matá-los. Então houve muita matança, morreu muito inimigo dos judeus. Somente ali na capital foram mortos 500 homens e mataram também os 10 filhos de Amã. Nos versículos 10 ao versículo 12, nós vemos que, embora eles mataram os inimigos, tiveram vitória, os judeus não saquearam nada, nem um bem dos seus inimigos mortos. Ao fim do dia, foi levado ao rei um relatório com números de mortos ali na capital. Então o rei se dirige à rainha Esther dizendo: só aqui na capital os judeus mataram 500 homens, além dos 10 filhos de Amã. Imagine como foi a matança em todas as demais províncias. E o rei ainda acrescenta: o que mais você deseja? Pode dizer, o seu desejo é uma ordem. Aproveitando essa oportunidade, a rainha Esther pede para o rei que, se fosse do agrado dele, que ele prorrogasse por mais um dia o dia da defesa dos judeus, para que os corpos dos 10 filhos de Amã pudessem ser pendurados e ficasse exposto em público nas forcas. Então, como pediu a rainha Esther, o rei mandou que se prorrogasse a ordem e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados à vista do povo. Você vai ver isso no versículo 14 do capítulo 9. A intenção da rainha Esther era que prorrogasse mais um dia para que pudessem ser pendurados os 10 corpos dos filhos de Amã nas forcas. Porém, ainda houve inimigos dos judeus que tentaram atacá-los nesse segundo dia. E foram mortos mais 300 homens na capital ali em Suzã. Como a intenção da rainha Esther era pedir a prorrogação apenas para pendurar os corpos dos filhos de Amã, em todas as outras províncias, o dia da defesa dos judeus ocorreu somente no dia 13. Então, no dia 14, houve festa em todas as províncias, somente na capital de Suzã, que a comemoração foi no dia 15, por ter sido necessário 2 dias para executar a defesa dos judeus. A partir do versículo 20, relata que Mardoqueu fez registros e espalhou por todas as províncias para que fossem feitos todos os anos uma celebração comemorando essa vitória nos dias 14 e 15 de Adar. No versículo 22 diz assim, que era para lembrar o dia em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a sua aflição se transformou em alegria e o seu lamento em dias de festa, diversão e alegria, ocasião para trocar presentes e ajudar aos pobres. Os versículos 24 ao 26 relata que Amã, ele usou, nós vimos lá atrás, o pur, que era lançar a sorte para escolher o dia que deveria aterrorizar e matar os judeus. Então, quando foi revertida essa situação, foi mudado, então a festa, a celebração foi chamada de Purim, que derivava dessa palavra pur, que significa sorte. Dos versículos 26 ao 32, nós vemos que a rainha Esther ela apoiou Mardoqueu escrevendo também uma carta para todas as províncias. Então foi determinado que a festa do Purim deveria acontecer em todos os anos, deveria virar uma tradição entre os judeus e todos aqueles que se convertessem e passar para todas as gerações, cada família, cada província, para que eles nunca esquecessem do que havia ocorrido naquela data, por que tal comemoração e quão importante eram para eles. E no versículo 32 finaliza dizendo assim: eles deveriam observar as datas que o judeu Mardoqueu e a rainha Esther haviam escolhido para si e para seus descendentes com respeito ao jejum e às lamentações. As palavras de Esther confirmaram a tradição e foram escritas no livro.
E para finalizar no capítulo 10, o versículo 3 do capítulo 10 diz assim, na parafraseada mensagem: o judeu Mardoqueu foi o segundo no comando depois do rei Xerxes, tornou-se popular entre os judeus e foi muito respeitado. Ele lutou a favor do seu povo e buscava a paz e o bem-estar dos judeus. Queridos, e assim finalizamos o terceiro dia de exposição e também o livro de Esther. Queridos, eu queria fazer só uma ratificação. No primeiro dia de exposição do livro de Esther, eu comentei que a festa ocorria sempre no dia 6 e 7 de março. Então, corrigindo, no ano de 2023 ocorreu no dia 6 e 7 de março, porque assim como o carnaval brasileiro não tem uma data fixa, depende de quando vai ocorrer a Páscoa, também a festa do Purim segue um padrão parecido. Ela está um mês e um dia antes da Páscoa. Então tem vezes que ela acontece no final de fevereiro, outros no começo de março, outros mais ao meio de março. Então não é uma data fixa no nosso calendário. Por isso estou fazendo esta correção. Foi uma alegria estar com vocês em mais esse livro. Quero encorajar a todos que não desanimem. Passamos já uma boa parte, lemos bons livros já esse ano e temos uma longa caminhada adiante. Que você possa ser um incentivador de outros a lerem a palavra, a conhecer a palavra e passar a desfrutar de um maior conhecimento do nosso Senhor. Queridos, quero deixar uma reflexão para os irmãos. Nós vemos no livro de Esther que não houve um profeta, não tinha ninguém ali que sentasse para ensinar a palavra, não tinha ninguém que era referência de ensinamento, nem um sacerdote citado, nós não vemos citações das leis de Moisés, nós não vemos o autor na escrita fazer como o autor dos Juízes, falar cada um fazia o que desejava, cada um seguia o seu próprio caminho. Não vemos essas citações, mas nós podemos enxergar a mão do Senhor sobre toda a história, desde o primeiro versículo até o último versículo do livro de Esther. E que você reflita nisso. Há momentos que nós não ouvimos Deus, não enxergamos Deus, dá uma impressão que Deus nos abandonou, que estamos tão distantes de Deus, que Ele não ouve as nossas orações, dá uma impressão que nós estamos só. E que você possa lembrar do livro de Esther, que embora isso parecia real também no livro de Esther, mas a mão do Senhor, a proteção do Senhor, o livramento, a providência não faltou em nenhum momento. E nós vemos as últimas palavras de Jesus para os discípulos, que ele fala assim, olha, vocês vão ensinando a todos, em todos os lugares, e vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias. Então nós temos uma palavra, como eu disse no dia de ontem, Deus, ele é fiel à sua palavra. E Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então quando você não sentir, não perceber o Senhor, isso parecer para você que Deus está longe, lembra-se que tem uma palavra que ele é fiel a essa palavra, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, que você possa entender, que você sentindo ou não, nosso Deus, ele é presente e ele trabalha para aqueles que nele confiam e esperam. Que Deus os abençoe e até o próximo livro, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.